bom dia, amigos! Bom dia do A ao Z, para não esquecer você, um ótimo dia, abençoado, glorificado e santificado pelo Todo-Poderoso. Sempre eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão. Um abraço no seu coração. E nesse dia maravilhoso, eu gostaria de falar com vocês que vocês se permitam, nesse momento, dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de todos os vídeos que eu fazer para você. Não se esquecendo, se você já é inscrito, não precisa inscrever novamente, tá bem? Amigos, eu gostaria de falar com vocês para vocês poderem criar sua história. É isso que eu queria falar hoje. Crie sua própria história, crie sua história. Há muitos anos atrás existe um amigo, e ele trabalhava com máquinas, umas máquinas, né? E o que ele fazia? Ele ia nos lugares para alugar essas máquinas. Ele tinha um trabalho, então ele precisava de alugar máquinas. Então ele chegava no local e começava a alugar, falou que ele precisa dessa e tal. Aí ele fala, não, eu sou empresário, né? Ele criava uma história. Aí você fala, nossa, era um mentiroso, Ivan, seu amigo? Eu falei, não, não é um mentiroso. De certa forma, ele era um empresário, só que ele era um pequenino empresário. Mas ele criava uma história grande, que ele era um grande empresário, que ele tinha uma construtora, que ele era isso, era aquilo, né? Então ele criava essa história, uma construtora, uma empresa, ou qualquer coisa assim, né, que ele tinha. Ele ia criando. Então ele criava aquela história, e vocês falam assim, e daí, Ivan, como é que ficou? E daí eu falo para vocês, entendeu? Tudo aconteceu. Ele criou a história, ele criou aquela informação e realmente aconteceu, né? Aconteceu tudo aquilo que ele falou. Então muitas vezes nós necessitamos disso, criar história. Quando nós vamos criar história, gente, pode ser você falar, eu tenho projetos, né? Eu tenho metas. A meta é uma história, né? Uma vez eu contando para um amigo meus projetos, lá na frente, vou fazer isso, isso e isso, porque eu vou fazer assim, vou fazer daquela forma, e isso, aquilo. Ele falou, já deu certo. A pessoa parece que ela estava, falou, cara, parece que eu estou vendo um filme, ele falou. Parece que eu estou vendo um filme passando assim, e você fazendo tudo isso. Por quê? Porque eu criei uma história, né? Eu criei uma história, a história foi tão boa, né? O meu projeto virou uma história, contei a história para ele como que já tivesse acontecendo tudo, né? Porque eu sei que já aconteceu. Na minha mente já aconteceu. A coisa já está acontecendo, já aconteceu. Então eu criei essa história para ele, falei, ó, vou fazer isso, isso e isso, vou fazer aquilo. Comecei a falar tudo. Porque isso funciona assim, isso funciona. Ele falou, nossa, cara, já deu certo. Essa história aí, do jeito que você falou, né? Então eu crio uma história, eu crio minha própria história. Você pode criar sua própria história. Ah, mas vai ser mentira. Eu não estou falando para você sair mentindo no meio dos amigos. Eu não estou falando para você chegar lá, na hora que você estiver tomando sua cervejinha, mas olha, sabia que eu já tenho uma empresa, né? Você sabia que eu já tenho uma empresa que vale 2 milhões de reais? Vale 3 milhões, 5 milhões de reais? Aí é mentira, gente. Entendeu? Agora se você começar com... o que você tem intenção de fazer? Eu tenho intenção de fazer isso e tal, e vou fazer assim, vou fazer daquela forma, vai crescer a empresa e ela vai chegar a um faturamento de 3 milhões de reais e ela vai ter um valor médio de 8 milhões. Você está criando uma história, você está mentindo para ninguém. Eu me vejo já dentro disso aí. Olha a história que você está criando para a sua vida. Eu me vejo já lá dentro dessa empresa, eu vejo fazendo isso, fazendo aquilo, né? Então você cria uma história. Uma pessoa entra na faculdade, seja advogado. Se ela não criar uma história, ela nunca vai ser advogado. Aí você fala, mas está formada. Quantos? Eu tenho colegas que estão formados também, não trabalham. Se formaram, OAB, tudo certo. Tem história criada? Nunca teve. As pessoas hoje trabalham de outra coisa. Não sei se estão bem, se estão mal, não estou falando, não estou aqui para julgar, né? Mas eles não criaram uma história, eles fizeram porque fizeram, queriam um curso universitário, não criaram uma história. E quando cria uma história, quando a coisa coloca força naquela história, quando ele sai de lá, ele já está. Um escritório montado, trabalhar na criminalística, trabalhar no trabalho, né? Alguma coisa assim, porque tem vários fatores, né, gente? A gente sabe que se forma para trabalhar com o que quiser, mas a pessoa depois se especializa no trabalho, especializa no trabalho, eu falo na questão do INSS, trabalho, essas coisas assim, aposentadoria. Outras pessoas se especializam em criminalística, o outro jurídica, na parte de financeira, resolver coisas financeiras de empresa, sabe? Cada um vai se especializar. Então a pessoa cria uma história, até uma história criada. Então quando ela sair dali, ela vai viver, ela vai entrar dentro daquilo, né? Ela vai começar a viver, vivenciar aquilo. Então cria sua própria história, você pode criar sua própria história, você pode fazer acontecer. Você
é muito mais do que você está pensando. Então comece a criar a sua história agora. Né? Independente, a história que é boa para você, não é a história que é boa para mim ou é para o seu vizinho. Né? Entendeu? Não é essa história. Eu não quero criar história nenhuma, eu estou bem assim. Maravilha. O problema é a pessoa que quer, mas não cria sua própria história. Né? Então faz a coisa acontecer, monte seu projeto, coloca no papel, escreveu, fazer isso, fazer aquilo. Houve uma experiência acho que americana, montaram uma empresa, não só para a experiência, mas a experiência pegou essas duas empresas, montaram uma empresa com certo capital. Não fizeram nada, só montaram a empresa e começaram a trabalhar. Né? E montou-se outra empresa, praticamente o mesmo capital, mas essa empresa fez uma história. Ela colocou, primeiro mês vamos fazer isso, 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 segundo mês isso, isso. Cada mês tinha um projeto, tinha uma história para cada mês, né? Ou um projeto, como você queira entender. Então criou-se e pegou, escreveu tudo aquilo no papel, todos eles assinados, os que eram chefe ali, leram, assinaram, falou já deu certo. E colocaram esse papel guardado num cofre, numa gaveta. Depois de um ano, aquilo que estava escrito tinha acontecido. Faturamento, né, mês a mês, um aumento de faturamento, estava tudo andando conforme. Né? O faturamento tinha aumentado, tinha mais venda, isso, aquilo. Né? A outra empresa que não fez nada, passado um ano já estava para fechar. Não tinha história criada. Vamos trabalhar. Não tinha meta de venda, não tinha meta, sabe? Já estava para fechar. Né? Então, cria sua própria história. Entendeu? Você pode, você é muito mais, você tem capacidade para isso. Faça o seu cérebro começar a trabalhar. Entendeu? Atraia para você as coisas boas, emane coisas boas para mais as pessoas também e para a sua própria pessoa e comece a criar a sua história para que tudo dê certo. Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão. Um abraço no seu coração e fiquem com Deus.